Bom, e no fim de semana, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, gravou um vídeo ao lado do deputado Lindbergh Farias, namorado dela, para anunciar uma campanha pela saída de Roberto Campos Neto do Banco Central. Pessoal, a gente está gravando esse vídeo para pedir ajuda de vocês para uma grande campanha contra essa política do Banco Central de juros altos, fora Roberto Campos Neto. A gente está lançando um abaixo-assinado. A gente queria que você compartilhasse esse vídeo e assinasse esse abaixo-assinado contra essa política monetária do Banco Central. E essa não é uma iniciativa só nossa, não. Vem lá da Bahia, dos companheiros que começaram lá, com o André, com a revista Jacobina. Pega o link, assine e passe. É muito importante. Agora, dia 1 e 2 de agosto, o Copom vai se reunir para decidir qual é a taxa de juros. E eles não podem baixar só 0,25, 0,50. Nós precisamos de uma redução efetiva para que tenha efeito na economia. Bom, essa não é a primeira ameaça da presidente do PT contra Roberto Campos Neto. No mês passado, Gleisi Hoffmann convocou os militantes do Partido dos Trabalhadores para uma mobilização nas redes sociais contra a taxa de juros e a política monetária do presidente do Banco Central. Bom, Silvio, se essa tática for igual àquela do comício, que nós já passamos aqui no programa do Lindbergh Faria, vai ser um fracasso essa campanha, né? Vamos resgatar esse vídeo que vale a pena. Na época do Lula, a situação era diferente. Eu quero repudiar esse ato de violência contra pessoas que estão lá, Celso Porcela, só para dar um abraço no presidente Lula, para dizer que o presidente Lula não está só, que ele tem gente do lado dele. Vocês sabem, eu estive lá com ele preso. Eu fiz parte de uma comissão de senadores e eu visitei Lula lá. E na política é cheio de gente covarde. O que mais tem lá em Brasília é cara que muda de posição toda hora. Uma hora está no lado, entra o governo, se vende e vai para o outro lado. Eu sempre tive um lado, foi ao lado do Lula. E nas votações lá, eu sempre voto ao lado do povo trabalhador. E aí, Silvio? Augusto, quer comentar? Porque o termo é seu, que é o comício movimentado. Esse vídeo é histórico porque registra o lançamento oficial de um negócio que ficou conhecido como comício em lugar movimentado sem plateia. Ele inventou. O ônibus é que mais presta atenção no que ele está dizendo. Tão interessante é o discurso. Você vê a emoção com que o rapaz da bicicleta vê que bicho é esse. Agora há uma inovação, né? Ele está garantindo para não aparecer sozinho. Ele tem a Gleisi do lado. Então, o comício do casal, sem plateia, em lugar movimentado, é o que vem aí. Porque eles estão agora querendo culpar, pelos problemas que o PT cria, o Roberto Campos Neto. É isso que eles estão querendo. Vai ter o mesmo sucesso que ele teve nessa campanha, que ele tentou voltar ao Senado. Pela paisagem, você acha que voltou, Paula? Nada, Se você né? chegar para o Lindbergh e perguntar para ele como é que a Selic é calculada, faz só essa pergunta. Ele não sabe, ele não tem a menor ideia, não tem a menor noção. Ele está fazendo o que o Lula mandou ele fazer, né? Ou ele está fazendo, na verdade, o que a namorada dele mandou ele fazer. Vamos gravar um vídeo, ela manda, ela é presidente do PT, então ela manda, você vai gravar um vídeo, treinaram a fala. Ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Ou esse governo é um governo que não tem projeto, um governo que não tem a menor ideia de como vai manter a nossa economia na mesma proa que foi deixada pelo Paulo Guedes, vem surfando ainda os resultados do bom trabalho do Paulo Guedes, mas sabe que pode ter trovoada lá na frente. Uma hora a estabilidade, né, aquilo que foi semeado, germinado no governo Bolsonaro vai acabar na área econômica. E eles querem gastar a todo tempo. Licença para gastar, driblar, maquiar o orçamento para gastar, usar bancos públicos, eles querem gastar. Mas uma hora a economia pode dar um sinal errado. Então eles estão tentando apontar para um culpado que não existe, porque é a única figura que não foi colocada na cadeira pelo Lula. O Banco Central, graças a Deus, ainda é independente. Pois é, né? Dessa vez o Lindbergh Faria resolveu usar um vídeo, né, para se preservar do vexame, né, de falar para o nada.
Essa eu não tinha, viu, Augusto? Acabei de anotar aqui, comício em lugar movimentado sem plateia. Essa eu não tinha no meu dicionário do Augustês. Está anotado aqui, vou pegar meu caderninho depois e passar para lá. É o que o Silvio disse, se perguntar como calcula a taxa Selic, por que a inflação tem esse número, por que elevar os juros, eles não sabem absolutamente nada. A Gleisi falou em redução efetiva. Ora, eles não são nem um pouco honestos, né, em relação à política monetária e explicar para o público que os juros que a política hoje do Banco Central está como está, exatamente por causa do governo e das políticas econômicas deste governo. Agora, 37 ministérios, né? Não basta aparelhar o judiciário como temos hoje, não é nem o judiciário, né? Ainda temos juízes corretos na primeira instância, segunda instância, mas o STF, o TSE, não bastou isso, agora eles querem simplesmente, dentro do projeto de poder deles, aumentaram 37 ministérios, parasitas por Brasília, não tem mais onde colocar cabide de parasita, e agora eles querem colocar o dedo talvez um dos maiores legados do presidente Bolsonaro, que é a independência do Banco Central. Imaginem vocês se o Banco Central não tivesse a autonomia dada ao Banco Central durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. É por isso que eu não entendo quando conservadores e liberais que falam Hayek para cá, Edmund Burke para lá, como eles não conseguem ser pragmáticos e olhar, não gosto do Bolsonaro, tudo bem, mas o que ele deixou, quais foram as políticas do governo do presidente Jair Bolsonaro? Não da figura política, que eu não gosto, como fala ou como se porta, mas quais foram as políticas do Ministério da Infraestrutura, do Ministério da Economia, da pasta da Agricultura? Foi uma agenda virtuosa e um dos maiores legados, talvez se não o maior atualmente, é exatamente a autonomia do Banco Central, que é comentada aqui fora. Duas coisas são comentadas na área econômica, aliás, na antiga área econômica do Brasil: a independência do Banco Central e Paulo Guedes. Bom, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, atribuiu ao Banco Central o recuo de 2% em maio, na comparação com abril, na prévia do PIB. Para ele, a pretendida desaceleração da economia chegou forte. Nós Paulo. Estamos preocupados, estamos recebendo muito retorno de prefeitos e governadores sobre a arrecadação, a nossa mesmo aqui. Então, a pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central chegou forte e a gente precisa ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de R$10 o juro real ao ano. É muito pesado para a economia, está muito pesado para a economia. Paulo, muito conveniente, né? Atribuir a culpa, a responsabilidade ao Banco Central, que, diga-se de passagem, hoje tem autonomia e independência graças ao avanço que foi a aprovação aí da autonomia do Banco Central ainda no governo anterior. Olha, Paula, quando eu vejo o petista falar sobre política monetária e fazer todo esse estardalhaço, mirar no Roberto Campos Neto, eu fico aguardando ele colocar as patas da frente no chão após o comentário. Mas isso não acontece. Eles, por incrível que pareça, são bípedes, o que me leva a concluir que só pode ser desonestidade intelectual mesmo, não mera limitação. Os juros no Brasil são altos, não é porque o Roberto Campos Neto determina, há instâncias que determinam isso, e elas consideram elementos concretos e também as diretrizes que o governo dá. O governo do PT anunciou, primeiro, que na campanha não ofereceu um plano econômico, não apresentou. Aliás, plano de nada. A gente só vai se vingar mesmo e dar dinheiro para o povo. Aí ganharam a eleição, daquele jeito, ganharam. Em seguida, amplia-se a máquina pública, antes de tomar posse, faz um movimento em direção ao Congresso pedindo mais dinheiro.
arrebentam com o teto de gastos, sinalizam para quem quisesse ver e ouvir que o governo enxerga nas limitações estatais um problema e que vai buscar, sim, ampliar a presença do Estado na economia, na vida de qualquer pessoa, vai aumentar o que é investido, o que é gasto com funcionalismo, com políticas públicas, com qualquer coisa. Aí fica mais difícil do governo brasileiro, que é endividado, captar dinheiro no mercado. Então ele precisa oferecer uma vantagem maior para o investidor. O juros, a composição de juros é aluguel do capital mais risco, então é preciso aumentar a remuneração pelo risco para poder alugar o capital. E aí tem que manter a política de juros, que é o que o governo paga pelos títulos emitidos por ele. Não é que ele determina que banco vai cobrar de outra maneira, não, diferente do que os petistas colocam. Então toda a causa da desaceleração econômica brutal que está sendo apontada agora, ela é, sim, promovida pelo governo, absolutamente pelo governo. O Banco Central trabalhou de forma responsável para que isso fosse de forma moderada e a inflação controlada, mas os sinais do governo são exatamente o contrário. E aí o governo lança essa campanha para derrubar o Roberto Campos Neto, como se fosse uma poesia, aliás, uma profecia autorrealizável, né? A gente causa instabilidade e a economia cai, aí a gente culpa o cara que a gente quer derrubar. É assim que eles estão fazendo. E é simbólico que isso tenha sido lançado oficialmente pelo Lindenberg Faria, porque uma molecagem como essa fica muito bem na boca de um eterno adolescente ex-presidente da UNE.